Olá, eu sou o pastor Eliseu Lemos, aqui da The New Life, Assembleia de Deus aqui de Everett. Quero incentivar você, quero convidar você a assistir essa mensagem, que eu tenho certeza de que Deus vai falar ao teu coração, viu? Em o nome de Jesus. Ouça, porque eu tenho certeza de que Deus vai lhe abençoar. Um grande abraço. Nós vamos ler Marcos capítulo 1, do verso 40 ao 45. Diz assim a palavra de Deus. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: Se quiseres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: Quero, fica limpo. Fazendo-lhe então verso 42, no mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas, tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade. Descia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Talvez eu tenha experimentado uma pequena parte, daquilo que com certeza foi a angústia que Jesus curou na vida desse homem. Eu não estou falando de lepra, eu estou falando de uma coisa horrorosa, terrível, chamada estigma. Você sabe o que é estigma? Estigma é uma marca social. O estigma é eu já ia falar assim, o estigma é uma pecha, não ia ajudar muito a entender. Como um rótulo. Sabe que a gente recebe muitas marcas na nossa infância com rótulos que nos são colocados. Hoje a gente chama isso de bullying, por exemplo, mas na minha época era zoeira mesmo. Mas embora os termos até mudaram, eu acredito que as consequências não mudaram. E eu tinha muitos rótulos. Ó, lá vai o gordinho. E talvez por eu não ser uma pessoa que frequentava muito a rua, então a turma da rua, eu não tinha certas malícias da turma da rua. Então eu estava constantemente pisando na bola com a turma da rua e vinham os rótulos, e os rótulos, e os rótulos. E por muito tempo eu sofri muito com muitos estigmas, com muitos rótulos. Você já sofreu alguma coisa desse tipo? Você já carregou um apelido que você detestava? Você já teve vontade de dar meia volta ou de simplesmente enfiar a sua cabeça e se enterrar no chão, porque de repente você está entrando num lugar, você está lá naquele lugar e de repente alguém grita assim: ó, lá vem o fulano de tal. Aí a turma dava aquela risada que você até dava uma disfarçada. Mas o seu coração lá dentro sentia aquilo como um punhal entrando em você. Sabe que aconteceu na vida desse homem aqui, que é chamado aqui de o leproso, um movimento. E é esse movimento que vai dar o título da nossa pregação essa noite. Dessa marca, desse rótulo tão complicado, tão doloroso de se carregar para o testemunho. E aí a gente vai fazer uma leitura desse texto. Você precisa estar com a Bíblia aberta para você acompanhar exatamente aquilo que Deus quer falar ao nosso coração, aquilo que a mensagem do texto está dizendo aqui para a gente. Gente, o Evangelho de Marcos é um evangelho muito simples. Você sabia que o Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito? Não foi o primeiro livro do Novo Testamento. Talvez tenha sido o segundo ou terceiro livro do Novo Testamento, mas o Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Todos os outros evangelhos, claro, à exceção do Evangelho de João, mas Mateus e Lucas
dependem bastante das histórias e do relato de Marcos. Marcos faz um relato assim muito simples. Marcos é diferente de mim. Eu gosto de dar volta. Marcos vai direto ao ponto. E ele trata as coisas de maneira muito simples. A pessoa estava com esse problema, Jesus perguntou isso, a pessoa falou, eu quero isso, então Jesus, toma, é isso aqui que você quer? Pronto, resolvido. E assim vamos todos felizes para sempre para as nossas casas. O Evangelho de Marcos é muito simples. Quando a gente lê o Evangelho de Marcos, a gente vê essa ação simples, sem rodeios de Jesus. E essa ação sem rodeios de Jesus, por Jesus ser muito prático no Evangelho de Marcos, você não deve imaginar que existem poucos detalhes, poucas coisas a serem observadas aqui. Jesus está andando. Jesus está se movendo, e ele está se movendo num lugar muito especial para a Bíblia Sagrada, a região da Galileia. Ah, Galileia. Sabe que Galileia não era um lugar de boa gente, não. Galileia era um lugar, eu poderia, para simplificar bastante assim, eu poderia dizer que Galileia era uma espécie de periferia que foi crescendo assim, meio sem rumo, meio sem sentido, para onde foi chegando todo tipo de gente. Tinha muita gente diferente na Galileia, tinha muita gente que não era acostumada aos hábitos e aos costumes dos judeus. Galileia era chamada Galileia dos gentios. E Jesus está ali, porque Jesus tem uma inclinação por estar em lugares onde ele é reconhecidamente necessário. Essa Galileia, cheia de gente sofredora, ele está passando por ali. O texto fala, então, que ele anda nas sinagogas daquelas regiões, expulsando demônios, operando um sinal tremendo, com a manifestação do reino de Deus. Claro, as forças das trevas foram incomodadas. E aí, então, Jesus está expulsando demônios. Jesus está resgatando pessoas que estavam debaixo do governo do diabo, nas mais diferentes circunstâncias. Nas mais diferentes circunstâncias. E aí, o texto lá no versículo 40 começa com uma aproximação, um movimento. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Que movimento ousado o desse leproso, não é verdade? Você sabe que um leproso, naqueles dias, era uma pessoa que estava numa condição terrivelmente complicada. Por quê? Primeiro, porque ele tinha que lidar com um problema físico. É uma palavra que já foi tirada, né, do nosso vocabulário. Mas o que se chamava-se antigamente de lepra, mudou o termo correto é hanseníase, uma doença que vai tirando a sensibilidade das extremidades do corpo. Vai gerando, e aqueles machucados que vão acontecendo, vão gerando feridas que não cicatrizam porque machuca mais, e a pessoa começa a ter manchas e feridas no corpo que nunca saram, e as extremidades do corpo vai sendo corroída pela lepra. Agora, pode ser que seja lepra, como nós conhecemos, mas pode ser também que seja simplesmente uma doença de pele. Uma micose um pouco mais grave. Porque quando você vê esse termo lepra na Bíblia Sagrada, pode estar se referindo a essa doença grave, a hanseníase, ou então a uma micose, uma doença de pele mais grave. Mas a verdade é que, do ponto de vista físico, aquele homem tinha um grande problema. Por que aquele problema físico se tornava ainda maior? Porque aquele problema se tornava também um problema religioso. Porque as pessoas que carregavam aquela doença eram pessoas consideradas cerimonialmente impuras. Em síntese, aquelas pessoas não podiam ir para a igreja. Vou resolver assim. Aquelas pessoas não podiam ir para a igreja. Aquelas pessoas não podiam participar da vida espiritual do povo de Israel. E aí, além do problema físico, além do problema, digamos assim, religioso, elas ainda tinham um profundo problema, talvez de ordem emocional. Por quê? Porque as pessoas tinham uma explicação para todo e qualquer caso de lepra que aparecesse. Como no Antigo Testamento havia uma relação muito estreita entre a lepra e o pecado, a lepra era um símbolo.
apontava para a corrupção e para o pecado. Então, se tinha na mente das pessoas a seguinte ideia: se o sujeito está leproso, é porque tem pecado por detrás disso. Então, ora, aquele sujeito tinha um problema religioso muito sério, aquele sujeito tinha um problema social, de convivência muito sério, porque ele não podia estar perto das pessoas, aquele sujeito tinha um problema físico muito sério, porque tinha uma enfermidade, e aquela pessoa, aquele homem tinha também um problema complicado. Ele era acusado. E a Bíblia não traz nenhum detalhe da origem dessa lepra. Sabe que às vezes é mais ou menos assim. Nós temos um pouco dessa tendência. Todo discípulo de Jesus tem uma tendência. E a tendência é querer explicar o sofrimento alheio. Querer explicar o sofrimento alheio. Lembra de João 9? Eles olham para aquele moço que é cego de nascença e a pergunta deles é uma só: quem pecou? Foi ele ou foram os seus pais? Porque esse é um movimento, queridos, natural dessa nossa essência pecaminosa. Construir rótulos para as pessoas, explicar, tentar encontrar uma explicação. Mas por que aconteceu isso? Por que o filho daquele é desse jeito? Por que o filho daquela é desse jeito? Por que aquele casamento é assim? Por que aquele casamento é assado? E às vezes nós cometemos atos terríveis de injustiça, chegando ao ponto de colocar sobre as pessoas estigmas, marcas, rótulos, e rótulos que cada vez que são proferidos, acabam machucando uma pessoa. Acabam machucando. E aí esse homem, que é chamado aqui, claro, de um leproso, faz uma aproximação. Aquele homem, eu não sei de onde, eu não sei movido exatamente pelo quê, nós vamos falar um pouco mais, ele faz um movimento. Ele rompe com as expectativas da sociedade, da sua época, e ele faz um movimento de aproximação. Perceba, como leproso, aquele homem tinha, no mínimo, a obrigação de não representar um problema para ninguém. E como que um leproso representaria um problema para alguém? Simples, estando perto. Uau, já pensou? Você viver uma vida em que o simples fato de você estar perto faz de você uma pessoa que está prejudicando? Você já pensou na popularidade desse leproso? Mas ele faz um movimento. E o movimento que ele faz é um movimento de aproximação. E é um movimento de aproximação de joelhos, em que ele diz assim de maneira muito clara para Jesus: se você quiser, você pode me purificar. Se você quiser, você pode remover de mim a causa do meu sofrimento. E olha que não é pouco sofrimento. Irmãos, o movimento de aproximação desse leproso é muito lindo. Porque tem pelo menos, aqui existem pelo menos, nesse movimento de aproximação, 3 características muito importantes, ou 3 sinais muito importantes que nós pegamos nesse movimento. O primeiro deles é a humildade. O primeiro deles é a humildade. Ou seja, aquele leproso sabia muito bem quem ele era. Ou seja, ele sabia que a condição dele perante Jesus não era de fazer exigências, não era de fazer barganhas, não era de fazer trocas. A posição dele diante de Jesus era a posição de humildade. E humildade não tem nada a ver com aquilo que nós, muitas vezes, expressamos. Como eu já disse aqui, né? Oh, pastor Eliseu, como o senhor cantou bem. Não, eu não cantei bem, não. Na verdade, a minha voz é uma voz de taquara rachada. Na verdade, eu não canto nada, eu sou um zero à esquerda. Não, isso não é humildade. Isso é mentira. Isso não é ser humilde. Muitas vezes isso é ser demagogo. Muitas vezes isso chega a ser hipocrisia. Nossa, Osias, como você se apresentou bem, como você executa bem o seu trabalho. Pastor, toda a glória é para Deus. Não, Osias, eu não estou falando da glória, eu estou falando do que cabe a você.
Então isso não tem a ver com humildade. Humildade não significa você pensar menos a respeito de quem você é. Humildade não significa você se rebaixar. Humildade significa você se colocar no seu lugar, nem acima e nem abaixo. Então essa é primeiro uma aproximação humilde. Ele sabia quem ele era. Sabe que falta muito nas nossas vidas desse ingrediente chamado humildade. O apóstolo Paulo chega a dizer em uma das suas cartas: ninguém pense de si mesmo além do que convém. Ninguém pense de si mesmo além do que convém. Sabe, humildade é essa característica do caráter, é essa disposição do seu caráter de partir do princípio que sim, você pode estar errado dessa vez. Qual foi a última vez que você se envolveu num conflito do qual você saiu com a certeza absoluta de que o errado era você? Qual foi a última vez que você se envolveu num problema que o final da conversa terminou com você dizendo assim: a culpa é minha, me perdoe? Isso pode ser um indicativo de como anda a sua humildade e de que como você se vê nesse processo. Então, primeiro é uma aproximação humilde. Depois, ele sabia quem ele era. Ele era dependente. A segunda característica dessa aproximação é uma aproximação reverente. Humildade e reverência. Perceba, porque ele se aproxima de Jesus de joelhos. De joelhos. Ele está em público. Jesus não está aqui no momento. Jesus, ele está em público. E em público ele rompe com todas as expectativas das pessoas que queriam que ele ficasse distante, e ele se aproxima de Jesus de joelhos. É uma humildade, é uma postura humilde e é reverente. Ele sabia muito bem com quem ele estava falando. Reverência. Reverência. E reverência não tem nada a ver com medo. Reverência não tem nada a ver com o receio de que Deus possa, pelo fato de você ter usado a palavra errada, Deus possa descarregar uma dose de ira com você, jogar um raio na sua cabeça, porque você não usou a palavra certa com Deus. Irmãos, eu já estive em reunião de igreja, porque eu era parte do grupo de louvor, e o problema daquela reunião, que foi uma coisa, construindo toda uma teologia, é porque o pessoal do louvor traduziu uma música, e ao invés de dizer na música o Senhor, a música foi traduzida do inglês e foi traduzido com você. Porque o cantor fulano de tal cantava você, e o pessoal do louvor queria cantar você também. Era uma menção ao Espírito Santo, aí falava você, e aí foi uma revolução, porque que absurdo, que falta de temor e de reverência, chamar o Senhor de você. Não é desse tipo de coisa que eu estou falando. A reverência não tem necessariamente a ver com os pronomes de tratamento que você vai usar no seu relacionamento com Deus. Mesmo porque apenas uma parte muito pequenininha da sua reverência pode ser verdadeiramente verificada quando você está orando, quando você está falando. Porque reverência tem mais a ver com uma disposição interna que te leva a reconhecer quem Deus é quando ninguém está te vendo, do que propriamente quando você está em público. Então essa é uma postura humilde, ele sabe quem ele é. Essa é uma postura reverente, ele sabe quem era Jesus. E essa é, querido, também uma postura confiante. Essa é uma aproximação confiante, porque eu tenho certeza que a equação, a matemática é sempre assim: humildade mais reverência, para mim, gera confiança. Ele chega: Jesus, se você quiser, você pode me limpar. Você pode resolver o meu problema. Então ele é humilde, porque ele sabe quem ele é reverente, porque ele sabe quem é Jesus, mas ele também é confiante. Por quê? Porque ele sabe muito bem o que pode acontecer
quando Jesus manifesta a sua graça e o seu poder. Esses são 3 ingredientes muito, muito importantes para quando a gente se aproxima de Jesus. Sim, porque Jesus salvou você. Na salvação, Jesus se aproximou de você, Jesus te amou primeiro. E agora que você conhece o amor de Jesus, e agora que os seus pecados foram perdoados, eu me permito dizer isso, há uma expectativa de Jesus para que você responda ao amor dele. Então, quando você for se aproximar de Jesus, quando você for orar, quando você for pegar a sua Bíblia, quando você for expressar a sua devoção a Ele, levar até Ele o seu clamor, levar até Ele a sua adoração, levar até Ele a sua oferta, lembre-se desses 3 ingredientes: humildade, reverência e confiança. Eu sei quem eu sou pobre e necessitado. Eu sei quem Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Mas eu sou também confiante, porque eu sei que quando o poder infinito de Deus encontra um homem e uma mulher dependente, grandes coisas podem acontecer. É por isso que esse homem faz esse pedido, que talvez, assim, para quem estivesse olhando, talvez para quem estivesse assistindo aquela cena, fosse quase um pedido descabido. Como assim? Tudo bem, porque ele estava expulsando demônios. Mas haviam outros exorcistas naquela região. Haviam outras pessoas que, claro, a partir de rituais muito esquisitos e de práticas muito estranhas, haviam também outros homens ali que enfrentavam demônios. Jesus enfrentava demônios também. Claro. Mas agora, curar uma pessoa da lepra, isso é no mínimo um desplante. Isso no mínimo é coisa de doido. Esse homem deve estar doido de vir até aqui, até a Jesus e pedir para ele fazer uma coisa dessa. E é interessante porque a partir do verso 2, nós vamos ver a Bíblia Sagrada fazer um movimento. Qual que é o movimento que a Bíblia Sagrada faz? A Bíblia Sagrada, antes de mostrar como é que ficou Jesus do lado de fora, a Bíblia mostra como é que ficou Jesus do lado de dentro. Eu já tive a oportunidade de falar sobre isso. Antes da Bíblia Sagrada, por exemplo, narrar como foi que Jesus lavou os pés dos discípulos, lá em João 13, a Bíblia Sagrada mostrou como é que Jesus estava dentro. Sabendo Jesus que era chegada a sua hora, sabendo que viera de Deus e que estava voltando para Deus, tendo amado os seus até o fim. Então, a Bíblia primeiro vai dizer assim, olha o que aconteceu, olha como a pessoa veio procurar Jesus. Agora, dá uma olhada no coração de Jesus. Dá uma olhada na disposição que tem no coração de Jesus. E o que você vai ver? Você não vai encontrar um Senhor rotulando. Você não vai encontrar um Cristo que, tendo a possibilidade de exercer a cura, olha para ele e diz assim, eu quero ver se você vai fazer por merecer. Não é isso que o texto está mostrando para a gente. De maneira muito direta, Marcos diz no verso 2, Jesus, olha como Marcos pinta o coração do teu Senhor. Olha como Marcos pinta o coração do seu amado. Olha como Marcos pinta o coração que ouve você quando você ora. Olha como Marcos pinta e desenha o coração daquele na presença de quem nós estamos nesse exato momento. Olha, a partir do relato de Marcos, como está o coração dele em relação a nós nesse exato momento. Marcos diz então, Jesus profundamente compadecido. Jesus não estava emocionado. Sabe que nós, pentecostais, e a Bíblia, existe espaço para isso no culto, nós somos muito emotivos. Fala sério. Nós somos emotivos.
Nós gostamos de coisas que acionam, ativam as nossas emoções. Nos inspira um homem que fala chorando. Quantas vezes eu já escutei, quantas vezes eu fiquei cheio de culpa, pastores. Hoje, vendo os pastores mais rodados, mais assim, hoje ninguém prega mais com lágrimas. Eu falo, meu Deus, eu não me lembro quando foi que eu preguei chorando, eu preciso pregar. Gente, a presença ou não das lágrimas não garante muita coisa sobre o pregador, não. É claro que se forem lágrimas de quebrantamento, de uma sensibilidade à presença de Deus. Mas eu queria dizer que a Bíblia não está falando que Jesus estava emocionado. A Bíblia não está falando que Jesus ficou com dó. A Bíblia está falando que dentro de Jesus teve um movimento. Dentro de Jesus, ao olhar aquela condição, houve um movimento que é como se tivesse feito com que Jesus sentisse por um instante a dor daquela pessoa. Compaixão significa você, por um instante, não estou falando de transferir aquela dor para você, mas você, num instante, se colocar no lugar de uma pessoa e, a partir da sua imaginação, se colocar no lugar daquela pessoa e, por poucos instantes, se perceber lidando com as dores com a qual aquela pessoa lida, sofrendo as angústias que aquela pessoa sofre, sentindo na sua pele o que aquela pessoa sente na dela. Isso é compaixão. Não se trata de ficar triste, não se trata de dizer assim, coitada. Se trata de uma dor dentro de você ao se deparar com o sofrimento do outro. E é disso que esse texto está falando. É disso que Jesus, é isso que está movendo Jesus. Profunda compaixão. Ora, essa compaixão que Jesus está colocando à disposição daquele leproso, foi a compaixão que levou o nosso Senhor até o madeiro. Foi a compaixão que levou Jesus a nos substituir naquele lugar. Enquanto você não tiver o entendimento a respeito do que significa Jesus morrer no seu lugar, você não vai desfrutar as benesses espirituais do Evangelho. É como se Jesus tivesse dito assim, Fernanda, a cruz tem o seu número. A cruz foi feita sob medida para você. Mas eu, Fernanda, enfim, todos nós, eu me colocarei naquele lugar, levando sobre mim a humilhação que era justa ser colocada sobre você. Eu estou me colocando naquele lugar, levando sobre mim a punição que, justa, deveria ser colocada sobre você. Sobre você. Foi a compaixão do teu Salvador, a graça e o amor do teu Salvador que fez ele andar por essa terra experimentando cada uma das tentações que eu e você experimentamos. Eu nunca encontrei uma história, uma narrativa tão plena a respeito do que é o amor quanto eu encontro no Evangelho. Porque não é difícil falar assim, pecou, vai ter que ser castigado. Isso não é difícil entender. O difícil é entender pela lógica humana o coração do Deus que você ofendeu, se compadecer de tal forma pela sua vida e te amar com tal intensidade que ele, para ser justo, porque ele não poderia simplesmente virar as costas para o seu pecado, você pecou, e Deus não poderia simplesmente dizer assim, eu vou esquecer os pecados. Presta atenção aqui, o perdão de Deus não é Deus relevando o seu pecado. Alguém já disse para você assim, por favor, não crie problemas, releva. Já escutou essa expressão, sim ou não? Releve isso, presta atenção. Deus não relevou nenhum dos nossos pecados.
nenhum dos nossos pecados Deus relevou. Deus disse, desconsidera. Obrigado, pastor. Cada uma das nossas dívidas foram pagas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus cobrou cada tostão furado que nós devíamos, digamos assim, cada centavo que nós devíamos para Deus, o Pai cobrou do próprio Filho dele. É por isso que hoje você não tem o direito de duvidar do perdão de pecados na sua vida. Se você é um cristão genuíno, você não deve, em hipótese alguma, suspeitar de que você não foi perdoado genuinamente pelos seus pecados. Porque os seus pecados não foram relevados. Os seus pecados foram cobrados até o último tostão furado. Jesus pagou. É por isso que Colossenses fala que o escrito de dívida, Colossenses 2,15, que o escrito de dívida que era contra nós foi cancelado. E Jesus o encravou no madeiro, expondo publicamente ao desprezo principados e potestades. Jesus, movido de profunda compaixão, que é muito diferente de dó e de pena, disse, eu quero. E aí o texto bíblico diz, no verso 41, eu quero. Verso 41, Jesus profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse, quero, fica limpo. E o verso 42, no mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Sabe o que eu acho interessante aqui? É que o texto diz assim no verso 41, estendeu a mão, tocou e disse, quero, fica limpo. Parece que são coisas que estão acontecendo em tempos diferentes, né? Primeiro Jesus estendeu a mão, depois ele disse, fica limpo. Não, queridos. Jesus disse, estendeu a mão e o tocou. É como se Jesus não fez assim. Quero, fique limpo. No mesmo movimento que Jesus o tocou, Jesus disse, quero, fique limpo. Essas três coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Isso aqui para mim é maravilhoso. Porque você precisa entender, claro que Jesus não está aqui fisicamente, corporeamente aqui, com corpo. O corpo místico e espiritual de Jesus somos nós. Mas eu quero que você entenda como é importante você ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque cada vez que Jesus fala com você, claro que Jesus fala com você através da palavra dele. A palavra de Jesus é Jesus tocando a sua vida. A palavra de Jesus, o evangelho de Jesus, é o toque de Jesus na sua história, no seu casamento. E por isso que tantas vezes nós nos sentimos distantes de Jesus. Aquém, longe daquilo que Jesus tinha para a gente. E a grande questão aqui é por quê? Porque, queridos, preste atenção. Jesus tem um meio para nos tocar hoje. E esse meio é a palavra dele. É a palavra dele. Deixa eu dizer para você, ore com a Bíblia aberta. Ore com a Bíblia aberta. Você pode pegar um texto desse e você pode conversar com Jesus a partir do texto. Você pode fazer as suas orações. Pastor, eu tenho dificuldade, eu me desconcentro tanto para orar. Quando você, em humildade, confiança e reverência, se aproxima da palavra de Jesus, você recebe o toque de Jesus em você. Você recebe o poder de Jesus em você. E aí é tão interessante, porque agora, voltando especificamente para detalhes do texto, perceba, o movimento era, o leproso não pode se aproximar, por quê? Porque o efeito da lepra dele é contaminar as pessoas.
É como se cada vez que aquele leproso encostasse em alguém, a lepra dele vencesse. É como se cada vez que aquele leproso se aproximasse de uma pessoa e tocasse naquela pessoa, os efeitos físicos da lepra, os efeitos que no leproso eram só físicos, na outra pessoa seriam sociais, religiosos, etc. Porque se o leproso encostasse em alguém, aquela pessoa deveria se afastar, passar por todo um processo de purificação. Mas agora o que acontece? É por isso que o leproso está confiante. Por quê? Porque agora não é aquele leproso que está representando uma ameaça para a pureza dos outros. Agora é Jesus que num ato de profunda misericórdia e compaixão e graça, toca naquela lepra. E aí o movimento é diferente, porque se nas outras pessoas o efeito da lepra prevalecia, agora não. Agora é o efeito do evangelho, é o efeito do reino de Deus, é o efeito do amor, é o poder da graça de Deus que emana de Jesus, e aquela lepra que antes prevalecia, agora ela precisa da marcha ré. E aí é por isso que o texto de Marcos, para ser fiel a seu estilo, diz: e Jesus tocou e ele ficou limpo imediatamente. Porque é exatamente assim. É assim e é de verdade. É de verdade. Diante da tremenda autoridade do Evangelho de Jesus Cristo, diante da pessoa do Senhor Jesus, as inúmeras lepras que nós carregamos conosco precisam dar em retirada, precisam bater em retirada. E nós, como igreja, precisamos voltar a acreditar nisso. Ah, como você precisa voltar a olhar para aquela pessoa incrédula, do coração endurecido, para aquela pessoa zombadora, para aquela pessoa de boca suja, que ofende a sua fé, aquela pessoa em cuja presença você só fica porque tem que ficar. Como você precisa olhar para a lepra dessa pessoa e dizer assim: é só um toque de Jesus. É só um toque de Jesus. Queridos, nós como igreja, eu quero que você entenda, a gente precisa ter uma posição de muita humildade, mas ao mesmo tempo de muita confiança. De muita confiança. Nós não podemos, por causa dos maus testemunhos, por causa das notícias ruins, que são sempre aquelas que acabam sendo mais noticiadas, nós não podemos nos esquecer que nós carregamos como igreja a mensagem mais poderosa da face da terra. A mensagem mais incrível da face da terra. Não existe coração duro que possa prevalecer e resistir ao poder do Espírito Santo de Deus. Agora, a grande questão é que nós estamos querendo colocar entre Cristo e os leprosos da nossa geração, nós estamos querendo colocar um monte de coisa. Nós estamos querendo dizer para os leprosos assim: olha, Jesus até vai lá na minha igreja, Jesus até está lá, nós estamos até pregando sobre ele. Mas, para entrar lá na minha igreja, Jesus poderia até perdoar os seus pecados e mudar a sua vida, mas para isso você precisa, sabe, gente, tome muito cuidado com esses mas. Porque boa parte desses mas que nós colocamos entre as pessoas e o poder e o amor de Jesus, boa parte desses mas que nós colocamos para os outros, vou refazer minha fala. Boa parte desses mas que nós colocamos entre Jesus e as pessoas são, na verdade, mentiras
ideias falsas da religiosidade que nós carregamos conosco e que muitas vezes nos impedem de desfrutar plenamente o amor de Jesus. É por isso que muitas vezes uma pessoa de fé mais simples, uma pessoa que muitas vezes não tem toda a bagagem da cultura cristã que nós temos, esse tipo de pessoa flui muito mais e fala com muito mais, testemunha muito mais para os amigos, para a família, do simples amor de Jesus do que nós. Porque nós acreditamos em umas coisas. Não, para sair evangelizando, pastor, tem que estar preparado. Não, tem que estar preparado para evangelizar. Não, para fazer uma visita no hospital, meu Deus, você tem que estar preparado para fazer uma visita no hospital, porque se você não estiver preparado, querido, eu não estou dizendo que a irresponsabilidade não traz consequências. Agora, o que eu estou querendo dizer é que um homem e mulher de coração sincero, porém simples, que se entrega em dependência ao poder do Evangelho, pode e será certamente tremendamente usado por Deus para que o poder de Cristo prevaleça sobre a lepra dessa geração. Para que o poder de Cristo prevaleça sobre a lepra dessa geração. Eu não estou premiando a ignorância. Eu só estou dizendo que cada vez que nós nos levantamos com os nossos mas, contudo, porém, todavia, entretanto, entre o poder do Evangelho e a necessidade das pessoas da nossa geração, nós estamos reproduzindo exatamente a mentalidade dos fariseus da época de Jesus. O Evangelho é simples. Jesus é poderoso. E a lepra tem que dar a marcha ré em nome de Jesus. Não impeça que as pessoas conheçam o caráter amável, doce e misericordioso de Jesus por causa das suas frustrações. Entre aspas, deixa o evangelho da graça agir livremente através de você. E aí, aquela lepra foi o quê? Foi embora. Tem que dar ré. Tchau. Tem que ir embora. E aí Jesus faz um movimento muito interessante, porque Jesus dá uma ordem para aquele leproso. E a ordem de Jesus é: não conte nada para ninguém. Não conte nada para ninguém. Em Marcos você vai ver isso acontecendo várias vezes. Várias vezes você lendo o Evangelho de Marcos, Jesus faz uma coisa e um milagre, opera um grande sinal, ele diz assim: não conte nada para ninguém. Não conte nada para ninguém. Não conte nada para ninguém. Bom, gente, isso tem uma explicação. Isso tem uma explicação. Jesus se movia numa profunda certeza de que ele deveria andar dentro do tempo de Deus. Jesus não tinha pressa. Jesus não tinha vontade de ser famoso. Jesus não tinha vontade de ser famoso. Jesus não operava milagres para atrair pessoas. Os milagres de Jesus não eram isca para atrair gente para o Evangelho. Os milagres de Jesus era demonstração de amor de Jesus. Não era para atrair gente para o Evangelho. Porque Jesus sabia que esse movimento de usar milagre para atrair gente, esse movimento é prejudicial. Ele é perigoso. Porque é muito fácil. É como se você está dirigindo e eu preciso chegar naquele lugar e tem os sinais. Milagres são só sinais. Os milagres não devem atrair para a mensagem. Os milagres são apenas a prova de que a mensagem é digna de confiança e de que o Evangelho de Jesus é poderoso e que você pode realmente se entregar a esse Senhor. Eles não são iscas. E Jesus diz assim: cara, Jesus não disse isso. Mas Jesus disse assim: ô meu, olha só, não conta para ninguém. Porque Jesus sabia que uma pessoa de coração simples poderia ser um instrumento para a injustiça e para a maldade dos religiosos da sua época, assim como
aconteceu com aquele cego lá de João 9. A segunda ordem de Jesus é: vai até o sacerdote, apresenta-se a ele. Porque na época de Jesus, a lei de Moisés instituiu que as pessoas, na época de Jesus, que as pessoas, ao serem curadas de uma lepra, ao passar aquela doença, elas deveriam ir ao sacerdote. O sacerdote deveria fazer todo um processo. Eles tinham que voltar depois, fazer todo aquele processo. E depois, se eles fossem realmente declarados limpos, purificados pelo sacerdote, então eles faziam uma oferta. Mas Jesus já tinha uma certeza tremenda. Jesus não precisava fazer gambiarra nos milagres dele. Pode ir lá, apresenta ao sacerdote e você vai ter que oferecer uma oferta. Para quê? Para que isso sirva de testemunho. Para que isso sirva de testemunho. Para que todos vejam que eu não sou mais um charlatão. Para que todos vejam que essa não é mais uma das mensagens messiânicas mirabolantes que estão surgindo por aí. Para que todos vejam que o amor que te alcançou é genuíno e é verdadeiro. O testemunho daquele homem tinha que começar pelo sacerdote. A primeira pessoa para quem ele tinha que testemunhar a cura dele era para o sacerdote. Mas aí, queridos, eu até entendo. A impressão que tem aqui é que no texto de Marcos está meio que dando uma, poxa vida, o sujeito fez tudo diferente do que Jesus disse. Tudo diferente do que Jesus disse. Porque isso também acontece com a gente. Isso também acontece conosco. Às vezes a gente está tão entusiasmado com uma palavra que a gente recebe de Deus, que a gente quer acelerar os processos. Quantas pessoas que tinham promessas de ministérios, pastores realmente, e que por não esperarem o processo, se apropriaram da promessa e andaram com a promessa como se a promessa fosse uma carteirinha. O sujeito ouve uma promessa e um chamado e ele pega aquela promessa e anda agora com uma carteirinha. A promessa não tem que ser vista por você como uma carteirinha. Ou seja, Deus prometeu algo para mim, seja um ministério, uma bênção, qualquer coisa que seja. Então Deus prometeu para mim, eu peguei, está aqui agora, Deus prometeu, então eu estou aqui reivindicando, como quem se aproxima do caixa do banco para descontar um cheque. A promessa não é um cheque que você põe no bolso e desconta, e que você sai por aí reivindicando. A promessa é uma semente. A promessa é uma semente que o próprio Deus lança dentro do seu coração. E que você deve todos os dias irrigar essa promessa, irrigar essa semente com amor, irrigar essa semente com oração e descansar, porque ao seu tempo essa semente naturalmente vai germinar dentro de você. Então promessa não é um negócio que você usa para reivindicar. Promessa é uma semente que está dentro da sua vida e o próprio Deus faz com que ela, se estiver no terreno certo do seu coração, germine no tempo certo. E o terreno certo para o coração ver as promessas germinadas é um terreno que tem que ter fidelidade, submissão, lealdade, excelência, dedicação, trabalho árduo e tudo isso dentro do tempo de Deus. Mas aquele homem sai, e eu entendo por que ele sai. Eu entendo ele perfeitamente por que ele sai. Ele sai, e o texto diz assim, que ele sai, verso 45. Mas, tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Perceba, aquele homem, eu vou me permitir aqui, pedir aos meus colegas que me deem licença, mas eu vou me fazer solidário com aquele homem. Porque é verdade, pastor, ele criou um probleminha para Jesus, mas ele não impediu o ministério de Jesus. A diferença é que Jesus agora não podia entrar nas cidades, porque aquela notícia se espalhou. Aquela notícia se espalhou.
Aquele homem fez o mesmo movimento do cego de Jericó. Lembra que eu comecei falando aqui sobre estigmas e rótulos? Aquele homem, segundo dizem a tradição, as histórias, 2 comentaristas é que dizem que era normal que os leprosos, ao se aproximarem de um lugar, eles saíam dando sinais, tocando sininhos, ou dando um sinal avisando, olha, tem um leproso se aproximando. Aí alguém lá na frente escutava, lá vem um leproso! Aí, tipo caminhão de gás, lembra quando passava caminhão de gás na sua rua, Kombi que trocava garrafa por pintinho, quem lembra disso? Alguns, é ovo, troca pintinho por ovo? Garrafa por ovo? Ah, vende ovo. Ok. Mudaram muitas coisas, pastor André. Lembra aquela história? Lá vem o caminhão. Lembra? Lá vem um leproso. E aí então, perceba, o estigma daquele homem ia antes dele, preparando o coração das pessoas para a chegada dele. Aí agora, ele sai contando esse testemunho para todo mundo o que aconteceu para ele. Dando essa notícia. A lepra saiu de mim. Eu estou puro, eu estou limpo. Isso gerou um tumulto muito grande, porque quando Jesus ia se aproximando das cidades, dos povoados, as pessoas, tinha aqueles que odiavam Jesus por causa disso, que eram curiosos, e isso atrapalhava. Agora Jesus fica do lado de fora, mas as pessoas realmente interessadas na mensagem vêm até ele. Agora um movimento acontece. Um movimento acontece. Aquele homem rapidamente se livra daquele estigma e daquela carga que ele carregava. Assim como o cego de Jericó. O texto diz que aquele homem está lá pedindo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus dá uma ordem para que ele se aproxima. E antes dele se aproximar, o que o texto de Marcos 10, alguma coisa diz? Que ele deixa para trás uma capa. Ele diz, e tirando de sobre si a sua capa, foi até Jesus. Essa capa era o lugar que ele usava era o objeto que ele usava como mendigo para se proteger, para se enrolar, para se assentar sobre ela, para se cobrir do sol, ou para se proteger do frio, enfim. Era a sua companheira de tragédia. Era o símbolo material de um problema que ele carregava consigo. Porque o cego também não era só cego. O cego era cego e por causa da sua cegueira era mendigo. E agora ele deixa aquilo para trás e vai até Jesus. Aquele homem leproso que nós vimos aqui, que nós aprendemos sobre ele sai da condição de ser um homem que carrega um estigma para ser um homem que carrega um testemunho. Ele é a prova viva. Preste atenção. Ele é a prova viva de que Jesus é exatamente quem ele diz que é. Que ele faz exatamente aquilo que ele diz que pode fazer. Isso significa ser testemunho. É carregar dentro de você uma mensagem. Olhe o que o Senhor fez comigo. Qual foi a última vez, preste atenção e nós já vamos orar. Qual foi a última vez que você deu o seu testemunho? Qual foi a última vez que você deu o seu testemunho para uma pessoa? Eu aprendi que a primeira mensagem que você tem que ter decorado, o primeiro sermão que você tem que ter decorado na sua mente é o seu testemunho. E que é bem provável que à medida que você se acostumar a dar o seu testemunho, você vai criando cada vez mais confiança e a partir do seu testemunho, você vai criando mais confiança e mais confiança para pregar essa mensagem do Evangelho de outras formas. Talvez você diga, mas pastor, eu não tenho testemunho. Eu não sou ex-nada. Claro que você é. Agora lá no seu Facebook, sabe o que você pode colocar? Lá no seu Facebook ou na sua rede social. O pessoal do louvor está por aí, Manuel, pede a galera para vir, por gentileza.
Agora lá na sua rede social você pode colocar assim: ex-condenado. Uau! Já pensou? Pastor Wilson fez falta. Ex-condenado. Meu Deus, ex-condenado. As pessoas vão, como assim ex-condenado? Ex-condenado ao inferno, que é muito mais complicado. Ex-condenado ao inferno. E aí você vai contar a sua história e você vai contar o seu testemunho. E eu tenho certeza, querido, eu tenho certeza que do mesmo jeito que o Senhor cura diariamente as enfermidades espirituais e até mesmo física que nós temos, Ele também vai curar as enfermidades espirituais e físicas também das pessoas que estão perto de nós e que ainda não têm o privilégio que eu e você temos. Que privilégio é esse, pastor? O privilégio de deixar que a palavra de Deus faça você ter um exercício simples aí, que é de imaginar o tamanho do amor de Deus por você. Você sai daqui essa noite, querido, com a certeza absoluta, de que você está nesse exato momento na presença de um Deus que te ama incondicionalmente, de um Deus que pagou por você um altíssimo preço de sangue, de um Deus que, por mais que as suas lepras já tenham formado cascas grossas na sua alma, na sua mente, talvez a sua alma tenha uma casca de lepra grossa ao se lembrar de abusos que você sofreu, dores que você viveu, calúnias, agressões. Talvez dentro do seu coração haja uma casca grossa de uma lepra provocada pelo seu pecado. Um vício que você não consegue superar. Um hábito terrível que as pessoas que estão próximas a você já falou que você tem que abandonar, mas você não consegue. E você já tentou tantas vezes, já tentou tanto, que agora quando você vai se aproximar dessa pessoa, na presença de quem você já pisou na bola tantas vezes, sua vontade é sair gritando: leproso, tô chegando, hein? Sabia que tem gente assim? Sabia, pastor Eliseu, que tem gente que é desagradável de propósito? Sabia que tem gente que é desagradável de propósito? Por quê? Porque tem tanto medo de se abrir para novas amizades, tem tanto medo de mostrar suas fragilidades, que acaba construindo espinhos. E esses espinhos, na verdade, são para quê? Para defender-se. Para que ninguém se aproxime dele ou dela e que descubra as suas fragilidades, e descubra os seus medos, e descubra as suas dores. Então essa pessoa já está tão machucada, já está tão cheia de lepra, que ela constrói espinhos. Eu não quero ser amigo de ninguém, eu não confio em ninguém. E aí ela é grossa, ela é mal educada, ela falta com respeito, ela não é generosa. Por quê? Porque é mais fácil construir esses espinhos para manter as pessoas afastadas de mim, do que eu chegar na frente de todo mundo e dizer assim: Jesus, purifica-me, limpa essa lepra. Espinhos, é melhor manter os outros longe de quem eu sou de verdade. Eu queria orar essa noite. Fique de pé.